E se eu te dissesse que o Mangekyo Sharingan da Sarada pode ser um dos mais apelões que já vimos na história de Naruto e Boruto? No capítulo mais recente de Boruto to Blue Vortex, a Sarada revelou um poder que pode mudar completamente o nível dela em batalha, e o mais impressionante, diferente do Sasuke que já sentiu os efeitos colaterais ao usar o Mangekyo pela primeira vez, ela pareceu usar seu Donjutsu sem sofrer qualquer dano. Isso levanta várias questões. O que seria esse poder? Como ele pode ser problemático? E será que a Sarada encontrou uma forma de evitar a cegueira sem precisar do Mangekyo Eterno? Cara, a gente esperava que a Sarada fosse ativar o Mangekyo Sharingan mesmo. O melhor de tudo é como esse poder que ela mostrou será extremamente útil. Ele é uma versão mais do que o Kamui que a gente assimilou no começo. E apesar da gente dizer buraco negro, na verdade não é sobre isso que eu quero comentar. Levar para tal poder seria algo sinistro, e até pode mesmo ela ter esse jutsu através do Mangekyo. Porém, não parece ser o caso. E pode ter muito a ver com a habilidade de Ishiki, e ao mesmo tempo, uma versão aprimorada que o Kimoto deu ao Mangekyo da Sarada sobre o Kamui, apesar de ser muito cedo para cravar algo a respeito, porque só vimos isso aqui, e no final ainda das últimas páginas do mangá de Boruto, onde ela simplesmente pegou a areia do rio e sugou ela. Então sim, a partir disso, a gente cria nossa definição do que achamos, que é o que realmente mantém a comunidade ali ativa, sempre na espera pela concretização, e é o que torna tudo mais divertido, porque aí vem os lançamentos e prova que estávamos certos, ou muito melhor, acontece ao contrário e algo que nem esperávamos. Mas esse poder da Sarada levando para algo mais pé no chão, não será algo tão cabuloso quanto comentei com vocês. Será cabuloso porque vai ser uma habilidade muito útil e pode fazer da Sarada um problema, mas nada que eu irei insinuar aqui como um buraco negro, que já desenrolei com vocês no vídeo anterior, porque analisando melhor os últimos painéis, deu para chegar em uma outra conclusão, e como eles estão trabalhando com os poderes em Boruto Vortex, que é onde faz total sentido os poderes da Sarada se encaixar, e uma coisa bem assim diferenciada dela para o Sasuke, que eu duvido que você tenha pelo menos percebido, é que na primeira vez que o pai dela usou o Mangekyo Sharingan, foi lá contra o Killer Bee, para pôr ele em um genjutsu. Na mesma hora, ele colocou a mão no olho, por ter sentido o efeito colateral de seu donjutsu. Mas isso não aconteceu com a Sarada. Por mais que ela usou seu poder no final do capítulo, os olhos dela nem sangraram e a Uchiha nem sequer colocou as mãos sobre os olhos, como que tivesse sentindo o efeito colateral, pois o dela foi um poder mais escalável que o Sasuke usou contra o Killer Bee ali, o Genjutsu. Inclusive, eu farei um vídeo só sobre esse tema em questão, porque eu tenho uma teoria muito boa, que pensei a respeito, algo totalmente novo, que vai contradizer o que os Uchihas faziam para evoluir o Mangekyo para Eternal, e não ficar cego. Mas tô pensando se espero para fazer só depois do próximo capítulo, que sairá o mês que vem, ou se faço antes. E tem tudo a ver com essa comparação que fiz dela com Sasuke, mas vai além. E mais uma coisa que podemos esperar é que a Sarada possa mostrar mais um poder do Mangekyo dela contra o Ryu, assim como Sasuke, quando ativou o Donjutsu pela primeira vez em batalha, foi na luta contra o Oito Caudas. De primeira, ele usou um Genjutsu. Na segunda, ele usou as Chamas Negras, que nunca se apagam, o Amaterasu. Não só isso, como controlou elas. Essa batalha do Bee contra o pai da Sarada na época, serviu especialmente para desenvolver seu poder do Mangekyo, apesar que ele nem chegou a usar o Susanoo aqui, só que serviu como um gancho inicial para o Sasuke testar seus novos olhos, novos no quesito de evolução, e o mesmo está acontecendo com a Sarada, similar ao Sasuke, e uma mistura também lá da Sakura que lutou contra o Sasori com a areia de ferro do Kazekage, na época que tinha ido ajudar o Gaara por ter sido capturado pela Akatsuki, e agora é o Shinki com Gaara, e a filha da Sakura que foi ajudar, em uma batalha para seu desenvolvimento do Sharingan, como foi para o Sasuke contra o Jinchuriki do Oito Caudas. E a diferença é que a Sarada não foi gravemente ferida, igual o Sasuke nessa época. A Uchiha neste capítulo 20 era a única em pé na final, sem sérios ferimentos, nem tinha levado um ataque em cheio do Ryu ainda. Então pra mim, a Sarada está saindo muito bem. Ela se manteve cautelosa desde o início, e não se usando o Sharingan à toa, desperdiçando seu chakra, porque eu acredito que ela esteja tão boa no Taijutsu, igual o Sasuke ou superior a ele dessa época aqui, porque o Sasuke tinha feito esses movimentos aqui sem nem sequer ter ativado o Sharingan, e tinha acertado o ponto exato da espada em alta velocidade enquanto se virava no ar. Então o Taijutsu da Sarada deve estar tão afinado quanto isso aqui. Ainda não vimos de perto ela lutar mano a mano, porque não surgiu um adversário que fizesse ela ter que se aproximar, e contra o Shinjus seria loucura, já que o Hidari tem as marcas e ficava só se escondendo, e o Ryu com sua areia que é capaz de controlar qualquer um como marionete, que agora não mais, né, já que a Sarada usou seu poder do Mangekyo Sharingan. E sério, esse poder tem tudo pra fazer dela uma adversária problemática, até porque qualquer habilidade que vem dos Mangekyos dos Uchihas são difíceis de lidar, mas no caso
caso desse poder que a Sarada mostrou, analisando ao redor dessa fenda, ela não está causando uma grande distorção, está puxando a areia para dentro com uma leve circulação. E uma coisa importante a se notar, que comentei com vocês também no dia que saiu o cap do mangá de Boruto, é que a Sarada simplesmente absorveu a areia de ferro do Ryu sem causar dano ao redor, e sem nem precisar, não é nem necessário pôr em cima do alvo. Ela fez uma ruptura dimensional em cima deles, que puxou toda a areia do Ryu, inclusive das partículas que estavam prendendo o corpo dela. Então o que dá a entender esse poder do Mangekyo dela é que é uma técnica que ela manipula conscientemente. Ela escolhe aquilo que quer absorver, porque caso contrário, se ela não tivesse nenhum controle, ela teria que ter mirado em cima do Ryu mesmo, para funcionar, fazer com que a areia fosse ali para dentro dessa dimensão. E como disse sobre ser mais pé no chão ao criar um achismo sobre o que seria esse poder, seria sim totalmente capaz de ser algo tão cabuloso ao ponto de que tudo que cair lá dentro será destruído. Mas como estamos vendo em Boruto, a parada está sendo muito de poder dimensional, tipo Karma. E o da Sarada pode ter a mesma pegada, do Karma, do Donjutsu Seishiki, com Rinnegan do Sasuke. Então o poder do Mangekyo da Sarada pode ter uma dimensão própria, e sua habilidade é manipulável, que ela escolhe o que vai absorver, sem nem precisar mirar em cima do objeto ou da matéria. E assim como ela é capaz de fazer uma ruptura dimensional e atrair para dentro dela, a Sarada talvez consiga também trazer de volta, e quem sabe até conservar lá dentro. Por exemplo, se ela absorvesse um ninjutsu, caso ela consiga até mesmo isso, ela poderia também devolver o ataque, se conservasse lá dentro, o que daria um problemão para o adversário, pois seria usado tanto para defensiva quanto ofensivamente, e a gente ainda nem sabe ao certo sobre a real capacidade do Mangekyo dela, porque como disse no vídeo anterior, talvez a Uchiha consiga até mesmo aumentar essa fenda temporal, o que exigiria muito mais do seu Mangekyo Sharingan. Quem sabe também a Sarada pode até mesmo mais pra frente mandar a Bijudama do Jura para essa dimensão, claro, se tiver o poder de aumentar esse buraco dimensional, e ainda se for do tipo que mantém as coisas intactas lá dentro, poderia usar ao seu favor. Nesse caso, ela poderia devolver a Bijudama, mandando o próprio ataque do Jura para ele mesmo. Isso sim, cara, seria um poder sinistro, levando em conta a escalabilidade dessa ruptura que ela mostrou nesse capítulo de Boruto Vortex. Sério, seria quase igual à dimensão de Shiki, mas muito melhor, porque o Kawaki com tal poder consegue trazer os dados e os pilares gigantes, enquanto o Donjutsu da Sarada poderia fazer o que acabei de comentar com vocês. E agora é até provável que ela consiga lidar com as estacas do Kawaki, se mesmo ele mandando elas em alta velocidade, e a Sarada não tendo tempo de desviar ou não conseguindo nem ver com o seu Mangekyo igual o Sasuke contra o Shiki, ela poderia usar esse portal para se livrar delas. De todo jeito, essa habilidade subiu muito o nível da Sarada agora. O problema mesmo é a cegueira, que como disse no início do vídeo, eu tenho uma teoria contraditória, que é o oposto do que os Uchihas faziam para obter o Mangekyo Eterno, para poder usar o poder sem ficar cego. Mas tô pensando em deixar para o próximo mês ainda, porque esse poder que a Sarada mostrou e como ela reagiu, sendo diferente do Sasuke da primeira vez, me levantou as questões bem contraditórias mesmo. No caso dela, a gente sempre leva para o lado do Byakugou, que realmente se o Kimoto com Kishimoto quisessem mesmo, seria fácil de usar ao favor da Sarada, porém ela teria que depender do Byakugou toda vez que fosse ativar o Mangekyo. E por isso que eu tenho outra ideia sobre isso, e não tem nada a ver com pegar os olhos do Sasuke, pois como mostrado em Naruto, para o Uchiha poder usar o Mangekyo sem perder a visão, é necessário pegar o olho de um parente que tem o Mangekyo Sharingan, que foi o que aconteceu com Madara e inclusive com Sasuke, que abusou demais do Susanoo, e se não me engano em apenas um dia ele já estava ficando cego. Foi atrás do Danzo, lutou contra o Haikage, usou pra caramba o poder do Mangekyo, até pra exibir para o Gaara, e depois contra a Mizukage, logo depois também saiu na porradaria contra o Danzo, que também abusou dos poderes do Mangekyo, além de tentar escalar o Susanoo para uma versão diferenciada quando lutou contra o Kakashi, que foi quando seus olhos começaram a perder a visão. Já estavam iguais a da Itachi basicamente, enquanto o Itachi ficou antes com o Mangekyo, porque ele usou de maneira controlada. Então se a Sarada usar demais seus poderes, como o Susanoo por exemplo, não vai durar muito não, pois ela já começou ativando esse portal. Porém, como analisei com vocês, ela nem demonstrou sentir dor de cabeça. Sério, se no próximo capítulo ela usar o Mangekyo sem sentir os efeitos, podem ter certeza que ela é diferente. O que você acha sobre isso? A Sarada vai ou não pegar outros olhos para obter o Mangekyo Eterno? Eu tô apostando em outra possibilidade, cara, Mas o que você acha desse poder dela? Que seria exatamente? Mano, só comenta aí. Valeu, fui!